faço eu aqui uma pergunta para você pensar durante a semana. Não é para você responder, só para você pensar. Na tua atividade, dentro da empresa, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pense. Não estou falando o melhor do mundo, estou falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. Está fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Mas Cortella, tá difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha que eu digo, você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, nessa semana da carreira, está fazendo o melhor ou o possível? E baseando no vídeo do Cortella que acabamos de ver, você tem feito o melhor ou o possível? Com isso, você obtém o famigerado sucesso? Mas, na verdade, precisamos entender o que é sucesso. Sucesso tem muita relação com ser bem-sucedido, ter fama, ser reconhecido pelo seu trabalho, ter algo diferente que encanta as pessoas. Muitos vivem em função de serem reconhecidos. Mas se nesse momento você encontrasse a oportunidade de falar para o mundo todo o que você faz de diferente de outro profissional da sua área, o que você entregava a mais para cada paciente que entrava no seu consultório, o que você falaria? Realmente você tem dado o seu máximo? Essa pergunta se dá pois percebemos que hoje em dia ser terapeuta, coach, psicólogo, constelador não possui mais um diferencial. Parece que tudo é do mesmo jeito, mas essa sensação é só aparente porque está cada vez mais comum as pessoas se acomodarem com o que é confortável. E digo isso porque essa vontade de se acomodar acontece com todos. Se você não se movimentar e buscar um diferencial, a minoria de profissionais qualificados vai tomar conta da maioria da demanda. Isso é o mais natural de acontecer. É por isso que a proposta desses 3 dias de treinamento terapeuta moderno é trazer um passo a passo minucioso, um plano completo para você acabar com essa demora entre o diagnóstico e a resolução do conflito. Depois de tanto tempo neste mercado, eu resolvi vir a público disponibilizar gratuitamente a metodologia que uso para qualquer paciente em apenas 6 sessões. Resolver qualquer conflito em apenas 6 sessões. Gente, o mais surreal é que isso funciona para qualquer pessoa, mesmo que ela não possua nenhuma experiência. Se você ainda não tiver segurança em usar hipnose e regressão, não importa, eu vou te fornecer um treinamento completo. Quantas vezes você soube de casos ou atendeu pessoas que fizeram acompanhamento durante anos e não apresentaram melhora significativa? Seja sincero com você mesmo. Isso não é difícil de encontrar. E agora, mais do que nunca, as pessoas estão percebendo que o método tradicional funciona só até certo ponto. Depois disso, não funciona mais. E por muitas vezes, os pacientes são direcionados para outros profissionais, psicanalistas, psicoterapeutas e muitas vezes psiquiatras. Se você conhecesse a minha metodologia, isso não seria necessário. Existe uma forma que uso durante toda a minha carreira que resolve o conflito em até 6 sessões. A grande sacada é que a cura faz parte do inconsciente. Então você pode usar PNL com seus pressupostos, regressão, hipnose e outras técnicas da teoria humana. Mas as poucas pessoas que usam essas técnicas não contam para ninguém como é que elas fazem e como você pode
aplicá-las. É por isso que criei o treinamento para dar voz a essas técnicas, para dar voz ao seu trabalho. E é de revoltar quando vemos que com o mundo de possibilidades, a maioria do mercado ainda não tem nem mesmo ideia da transformação que isso pode gerar. Chega de aceitar pacientes por anos a fio, ver que ele está sofrendo e que o conhecimento que te ensinaram tem um limite de atuação. Mas esse limite precisa ser quebrado. Daqui a pouco eu vou te mostrar que o mercado está tão desenvolvido que o próximo terapeuta pode ser um robô. Isso mesmo. E se você não começar a se desenvolver ainda mais agora, pode perder seu lugar, pasme, para um robô. Mas se você se destacar e buscar um diferencial concreto e validado, seu lugar nunca será retirado por um robô. Fiz questão de criar algo que realmente seja possível de você sair daqui e aplicar. E eu tenho certeza que você vai conseguir sair daqui aplicando a metodologia que vem usando. A única coisa que você precisa fazer é garantir que vai assistir e anotar com muita atenção. Afinal de contas, o conteúdo é muito extenso e consistente. É um resumo de tudo o que aprendi nos últimos 30 anos e fiz o máximo para sintetizar tudo nessas 3 aulas. Há um recado. Na terceira aula, vou te passar o caminho exato e na segunda aula, vou realizar um atendimento na sua frente para te mostrar como é que as coisas acontecem. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Me comprometo com você. A única coisa que não posso é aplicar o método para você. Mas até mesmo o suporte para você aplicar, eu vou te dar. Enfim, só não vai ter resultado quem não quiser. Mas você só vai conseguir aplicar de verdade se participar das 3 aulas. Você vai firmar esse compromisso comigo e com você mesmo. Um compromisso de investir apenas 1h30 ou menos para buscar esses novos conhecimentos. Na primeira aula de hoje, eu vou ensinar você a ser um terapeuta FBI e retirar do mais absoluto interior do paciente a origem real do conflito. Isso é muito importante para todo o processo. Afinal de contas, não dá para cicatrizar um machucado que não sabemos onde ele está. Acredite se quiser, a maioria dos terapeutas não consegue encontrar a origem. Então, de nada adianta o acompanhamento. Então, eu recebo uma pessoa, por exemplo, que a queixa dela é uma questão profissional. Estou lembrando aqui de um exemplo de uma pessoa, volta de 40 anos, que me procurou e dizendo que ela tinha questões profissionais com os sócios dela e que as coisas não estavam indo bem. Ao conversar com essa pessoa, eu percebi que a questão dela não é profissional. A origem do problema dela é uma questão sistêmica. Então nós temos que ver onde é que ela aprendeu que ela não seria boa parceira ou, em sendo boa parceira, os sócios sempre a colocavam em segundo plano. A partir do momento que nós fomos ver a origem, que é uma origem sistêmica, a questão subjacente veio à tona e foi resolvida. Com esse conteúdo que eu vou disponibilizar para você, você vai dar conta de entender a real origem do problema do seu paciente. É só uma questão de percepção. Na segunda aula da quarta-feira, você vai aprender a fazer as pazes com o problema. Você vai passar o mertiolate na ferida emocional. Mas essa autocura é feita de forma inconsciente e você vai conduzir o seu paciente até a autocura.
com técnicas simples. Gente, falo sério, eu não precisaria passar isso aqui, mas eu sei que esse conteúdo vai ser prático e vai fazer total diferença na sua vida. E como eu te falei, após essa segunda aula, você vai conseguir aplicar o método que eu estou disposta a te ensinar. Na terceira aula de sexta-feira, você vai receber o guia completo para ser um terapeuta exponencial. É verdadeiramente um mapa para que você se destaque dos outros profissionais desse mercado. Seja ele terapeuta, coach, psicólogo, constelador, psicoterapeuta. Pense como se fosse uma folha em branco e juntos, nessa terceira aula do treinamento, nós vamos escrever essa trajetória entre as 6 sessões. Vou fazer um atendimento na prática, porque aqui a gente não fica apenas na teoria. Vamos para a prática também. Como eu disse, o objetivo é compilar o máximo do conhecimento em 3 aulas. É verdadeiramente um mapa para que você se destaque dos outros profissionais desse mercado. Seja ele terapeuta, psicoterapeuta, coach, psicólogo, constelador. Pense como se fosse uma folha em branco e juntos nessa terceira aula do treinamento nós vamos escrever uma trajetória dessas 6 sessões. Só para você ter uma ideia, terapeuta, com o meu método, muitas vezes você vai conseguir numa sessão resolver uma questão que no método tradicional o seu paciente levaria de 8 a 10 anos. Na verdade, todos nós buscamos resultados, só que a maioria não sabe que o resultado é fruto de uma sequência lógica. Preparação mais oportunidade é igual ao resultado. O mais interessante é que você está tendo acesso à preparação, que é esse treinamento que reuni mais de 30 anos da minha carreira em mais de 100 mil pessoas atendidas presencialmente, cursos e participação nas equipes dos maiores mentores deste mercado, como Izzet Berne, Tony Robbins, John Grinder, Richard Bandler, Milton Erickson e Bert Helling. Algo que muitos não poderiam ter acesso fácil. E o outro elemento é a oportunidade. Muitos não sabem sobre isso. Na verdade, existem muitas pessoas aproveitando desse crescimento exponencial sem deixar que você perceba, escondendo, de uma certa forma, ao máximo de você. Houve um crescimento de 88% na demanda de terapeutas online. Outra fonte apontou também que o isolamento aumentou as crises entre casais e isso tem feito com que eles também procurem ajuda profissional. E pasmem, o próximo terapeuta pode ser um robô. Isso já está começando com os aplicativos de atendimento. Então, nisso, você pode ver que existe uma demanda carente de profissionais qualificados ao extremo, profissionais que buscam conhecimento novo para entregar o que existe de mais recente para seus pacientes. O profissional que não se diferenciar e buscar novas formas de atender e resolver o conflito do seu paciente estará fora do jogo em breve. Mas fique tranquilo, que se você seguir o plano que vou te passar, na aula 3, é impossível que você seja substituído por um robô. Na verdade, é impossível que você não se destaque nesse meio. Você merece brilhar, se destacar nesse mercado de terapeuta. Na verdade, vamos até criar o hashtag terapeuta insubstituível. Vai lá, tira uma foto da tela, posta no stories do Instagram com a hashtag terapeuta insubstituível e me marque para que eu possa também saber que você é um deles.
Escreva sua própria história, deixe um legado. Este movimento está iniciando no momento mais oportuno e carente de profissionais. Vamos até como mais uma hashtag. Vamos adicionar a hashtag Construindo um Legado. Mas para se tornar de verdade um terapeuta insubstituível, você precisa agir agora, porque daqui a 3 anos pode ser tarde demais. E para você que está assistindo a esse treinamento, é ainda pior, porque você sabe do que vai acontecer e sabe como não se deixar ser afetado por isso. Basta você agir. Estou entregando uma metodologia mastigada que vai entrar com os 2 pés na porta desse mercado. Daqui a um tempo, todos vão saber o que é MASSE, Método Avançado de Cura Emocional, e quem são os terapeutas MASSE. Mais para frente vou falar um pouco mais a respeito desta metodologia única e inédita para todos vocês. Gente, quando eu falo que o conteúdo vai fazer total sentido na 3ª aula, é a maior verdade do mundo. Juro que se eu tivesse tido acesso a esse mesmo guia há 30 anos atrás, quando comecei, hoje eu estaria muito mais à frente. Sem dúvida, na verdade, fica até difícil projetar esse crescimento, viu? Gente, isso é um compilado de experiência, conteúdo, estudo, pesquisa, dinheiro investido nos meus últimos 30 anos. Sem dúvida, é uma das melhores oportunidades desse mercado. Uma das melhores não, a melhor oportunidade. O MASSE, o Método Avançado de Cura Emocional, ele é fundamentado em 14 pilares de teorias com fundamentação teórico, científica e comportamental. O MASSE, Método Avançado de Cura Emocional, é fundamentado em 14 pilares, como programação neurolinguística, análise transacional, dominância cerebral, constelação familiar, a linguagem do corpo, inteligência emocional, a teoria das inteligências múltiplas, cristalterapia, aromoterapia, cromoterapia, meditação, análise transacional, a evolução em espiral e as 6 necessidades humanas. E como eu te falei, nessa primeira aula eu vou te ensinar a encontrar a origem do problema. Veja bem, você vai ter acesso a um formulário. É um formulário que eu utilizo com algumas perguntas muito importantes para que você realmente saiba a origem das questões do seu paciente. Nesse formulário tem perguntas que são cruciais. Quando eu pergunto para ele qual foi a sua relação quando criança com o seu pai e com a sua mãe. Por que que isso é importantíssimo, é fundamental? A partir desse formulário, quando ele responde a essas perguntas, eu já vou detectar se esse paciente veio de um sistema disfuncional. Se ele veio de um sistema disfuncional, logo na primeira sessão, nós já vamos fazer a constelação familiar para que ele volte para o seu lugar, resolvendo assim grande parte dos emaranhados da sua vida. Outro aspecto muito importante nesse formulário, eu finalizo com uma autoavaliação. O paciente dá nota de 0 a 10 para as 10 áreas da vida. Emocional, familiar, financeira, profissional, intelectual, lazer, relacionamento com amigos, romance e relação íntima. Na hora que ele preenche esse formulário, eu vou formatar a roda da vida dele. Isso é muito interessante. Essa sessão, ela pode ser presencial ou online. Ou seja, na hora que eu vou dar um feedback, na hora que eu vou traçar o diagnóstico com esse paciente, tanto faz, presencial ou online, dá o mesmo efeito, tem o mesmo resultado. Então é muito interessante, na hora que eu pinto a roda da vida dele e mostro,
principalmente se ele for visual, ele vai ter essa percepção. E eu vou traçar uma analogia usando a metáfora da roda da vida que ele construiu com a vida dele. Então, por exemplo, às vezes ele se dá 5 no romance e relação íntima. Ele se dá 7 em saúde. Ele se dá 2 em financeiro. E ele me buscou, ele me procurou. A queixa principal dele era a questão financeira, que ele se deu 2, ok? Mas, na verdade, ao conversar com essa pessoa, com esse paciente, eu vou perceber que a questão dele, a origem dele não é financeira, é familiar ou emocional. E como eu sei disso? Através das respostas que ele se deu, ou da forma como ele preencheu esse formulário. Então, nisso daí, eu já mostro para o paciente, eu visualizo para ele a roda da vida, que geralmente ela está desconexa, ela não roda, e aí eu vou traçar a metáfora da roda da vida com o que ele vem fazendo e o que ele vem recebendo da vida. E nesse momento eu faço uma pergunta básica, mas que é muito importante. Eu digo assim: imagine se você tirar essa roda do papel e colocar essa roda para girar, como se fosse uma roda de carro. O que aconteceria com essa roda? Ele geralmente responde que ela não vai rodar, ou ela vai partir, ou ela vai quebrar. Então eu uso a metáfora de que essa roda de carro é a sua vida, ou seja, a sua vida não está girando, ou a sua vida não gira do jeito que você merece, do jeito que você tem capacidade. E sempre converso, faço uma interação com o paciente, perguntando para ele: isso faz sentido para você? Geralmente faz. Depois disso eu pergunto para ele: agora que você tomou consciência de que sua vida não está girando do jeito que você gostaria, do jeito que você merece, qual o sentimento que você tem? O que você sente? Nesse momento, o paciente racional, ele costuma explicar o sentimento. Então eu falo: não é para você explicar, eu perguntei o que você está sentindo. E vou o induzindo a levá-lo a sentir a emoção e a verbalizar essa emoção. Quando o paciente é muito racional, ele tem dificuldade, porque ele nunca pensou no seu sentimento. Então eu faço uma introdução sobre a importância do hemisfério esquerdo e direito do nosso cérebro. E às vezes ele é cartesiano, ele é racional, ele é lógico. Ele não consegue acessar o chakra cardíaco, que é o campo de emoção, ou o hemisfério direito do cérebro, que é o intuitivo, o holístico, o emocional. Neste momento, eu já estabeleci um rapport com o meu paciente. Muitos me dizem assim: Cleise, mas como que você descobriu isso? Eu descobri pela percepção, pelo que ele escreveu e pelo que ele está falando. E aí eu continuo a mostrar para ele: tá, agora que você tem consciência de que a sua vida não está girando do jeito que você gostaria, e que se você insistir em continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, a sua roda vai partir, vai quebrar. Metaforicamente, o que é isso? É doença, você vai ficar doente. E aí eu entro com a linguagem do corpo. Muitos já colocam para mim ali as doenças que tem, ou enxaqueca, ou cistite, e já faço a leitura da linguagem do corpo, mostrando que existe sim a possibilidade dela se curar, buscando um médico alopático, uma terapia, uma medicina mesmo, mas que se ela entender que a doença é uma psicossomatização do emocional que não vai bem, ela trabalhando o profissional, ela vai se resolver. E eu vou aprofundando nisso daí.
Tá, e o que você sentiu? A frustração, Cleise, tristeza, angústia. E aí eu pergunto para ela, onde a angústia ou a frustração ou a tristeza está localizada, está alojada no seu corpo físico? É na cabeça? É na garganta? No peito? É no plexo solar? Nas mãos? O que você sente? Quando eu já resolvo isso com a pessoa, e muitas vezes eu já aplico uma técnica de PNL, que seja de sintoma, ou eu mostro para ela o que ela precisa fazer. Olha, você precisa fazer uma constelação familiar, porque você veio de um sistema disfuncional. E o que está te acontecendo tem nada a ver com adulto. O que está te acontecendo é porque a sua criança interior, a sua criança interna está ferida. E nós vamos levar mecanismos de cura para a sua criança interior. Nisso, eu já consegui estabelecer um vínculo com essa pessoa, que está ali na sessão experimental que eu ofereço. E por vezes, ela sai dali, gosta demais, porque ela já resolveu alguma coisa na vida, de forma prática. Eu sempre busco, na primeira sessão, entregar um resultado para essa pessoa. Só que eu falo para ela, olha, não tem como você resolver a sua vida toda numa sessão. Você está levando isso há anos. Então, nós temos que ir na origem da questão, no passo a passo. Mas eu te prometo que até a 6ª sessão, a sua roda está girando de forma harmoniosa, a sua roda tem uma sincronicidade e você vai voltar para a sua essência. Porque a sua essência, que é sábia, que é verdadeira, que é poderosa, só que você está tão desconectado da sua essência que você se perdeu. E assim, eu já tracei com essa pessoa o necessário para que ela entenda. Que legal, Cleise, então tá, eu vou fechar esse processo com você. E eu digo para ela, né, aquela frase que eu acho que é fundamental. Faça essas sessões, em menos de 2 meses, a sua vida não será mais a mesma. E tem outra, lá para a 3ª ou quarta sessão, as pessoas que convivem com você no seu trabalho ou pessoas da sua família vão te perguntar assim, fulano, onde você está indo? O que é que você tem feito da sua vida? E elas sempre dizem, estou indo lá na Cleise. Quem que é Cleise? E passo o meu contato e aí nós vamos trabalhando outras pessoas, mostrando para elas uma forma inédita, simples e fácil de ser aplicada. Se você aprende a aplicar a roda da vida, aprender os fundamentos do MASSE, você também será um terapeuta exponencial. Você também conseguirá entregar ou fazer com que o seu paciente se transforme num curto espaço de tempo, em apenas 6 sessões. Você já parou para pensar que nessa profissão existem 2 tipos de profissionais? Existe aquele que proporciona a ponte para um mundo melhor, com mais felicidade. E tudo isso por aplicar técnicas simples que funcionam rapidamente no inconsciente da pessoa. Existe também o profissional que é indiferente na vida do paciente, que não ajuda em nada, podendo até mesmo dar o último empurrão para levá-lo ao fundo do poço. Separei aqui também os 5 degraus que o terapeuta, coach, constelador ou psicólogo vai passando ao longo da sua carreira. A escada é composta por 5 degraus. Degrau 1, o profissional plano perfeito. É aquele que acabou de formar uma faculdade, fez algum curso que é vendido no mercado e acredita que sabe tudo, mas que está prestes a descobrir que esse é o momento de aprender. Todos nós já passamos por essa etapa e sabemos como é que é.
O profissional recém-formado ou que fez um curso de extensão, ele chega muito afoito e às vezes não tem segurança para atender. Mas quando ele está lá fazendo curso, assistindo uma palestra e ele tem o certificado, ele já sai achando que ele vai dar conta de atender. Degrau 2, o profissional em rota. Quem absorve os ensinamentos dos atendimentos e começa a assimilar a teoria com a prática. E no degrau 2, é muito importante você entender que toda aquela teoria que você aprendeu, que seja na graduação, que seja num curso, você precisa aplicá-la. Tornar prático aquilo que você aprendeu vai fazer com que você assimile melhor esse conteúdo. E com isso, você vai ficar mais seguro ao aplicar as teorias aprendidas. Degrau 3, o profissional do mercado. É quem entendeu as dificuldades, procurou mais conhecimento, mas mesmo assim, tem pacientes que não apresentam melhora. Então é importante quem está no degrau 3 perceber o seguinte: muitas vezes o que você aprendeu lá no coach ou na constelação ou em PNL, as teorias elas precisam ser mescladas. Eu faço isso com muita segurança. Lembra do formulário que eu te falei que você vai preencher? Ou que o paciente vai preencher e que eu vou te apresentar? Pois bem, lá eu pergunto, por exemplo, a crença religiosa do paciente. O que isso impacta no atendimento? Muita coisa. E é muito importante isso. Então, o que a religião em si, ou a crença religiosa, tem a ver com uma questão emocional do paciente? Tem tudo a ver. Você tem que usar a linguagem daquela crença que ele professa. Nós não vamos abordar estritamente a questão da religião, mas é importante você estar atento que o espiritual, ele vai fundamentar também, é como se fosse uma trilogia, o espiritual, o mental e o físico. Quando você traz essa clareza mais global, integrativa para o seu paciente, ele passa a confiar mais no seu trabalho. Por que não é assim mesmo? O ser humano é uma trilogia, você não tem como trabalhar só o emocional, não tem como você trabalhar as suas doenças, mas quando você conecta essas 3 esferas, você dá mais amplitude para que o seu paciente possa se conectar com a sua essência e respeitando também a crença religiosa que ele tem. Degrau 4. O profissional de excelência é quem consegue resolver conflitos rapidamente, não é trocado por outro profissional e recebe indicação da maioria dos clientes, mesmo cobrando um valor maior pelo seu atendimento. Então, esse profissional que está no degrau 4, ele é mais integrativo, ele é mais holístico. Ele vai buscando outras teorias da mente humana e vai incorporando no seu dia a dia. Então, muitas vezes, você recebe um empreendedor, um empresário, e esse paciente está muito estressado. É importante dar um toque para ele. Não é que você vai fazer isso, mas dá um toque para ele de que ele precisa equilibrar os chakras, ele precisa ver a sua parte energética. E é muito comum esse meu paciente me pedir: ô Cleise, você me aplica um reiki? Ô Cleise, me ensina a meditação? Então, quando você tem um leque de possibilidades, porque você estudou, você pesquisou, você aplicou, você também tem mais condições de atender esse paciente de uma forma mais inteira, mais integral, mais global. Degrau 5, o profissional medalha de ouro. O profissional, além de fazer atendimentos com excelência de tempo e sutileza na autocura, tem a agenda sempre cheia, faz também palestras práticas e ensina sua metodologia para os outros. Então, é este profissional medalha de ouro
que eu quero que você seja. Porque através do MASSE, Método Avançado de Cura Emocional, eu vou te mostrar como aplicar todos os 14 fundamentos. E você vai observar que a transformação vai surgir com naturalidade e segurança. É muito importante que você entenda que o meu método realmente ele vai te proporcionar, eu vou te dar tudo mastigado, passo a passo. Cada sessão com formulários, né? Teremos fichas, além das fichas, a descrição detalhada de cada técnica, de cada estratégia que eu uso. Então é muito importante você continuar comigo na segunda e na terceira aula, que são gratuitas, para que você realmente tenha esses fundamentos e tenha segurança em aplicá-los. Aqui é um momento em que você está junto com mais pessoas e quando você tem alguém para ir junto, tudo acontece mais fácil. Os resultados vêm mais rápido. Isso é natural na vida. Pensa comigo. Seu filho, seu sobrinho aprende muito mais com o que você faz do que com o que você fala. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Esse é o momento ideal para fazer dar certo. E eu estou te afirmando que vai dar certo porque eu estarei junto com você, passo a passo. É como se eu te pegasse pela mão, não só aqui nessa aula, mas até a terceira aula. Eu vou te ensinar tudo, passo a passo, o que precisa ser feito para que você realmente seja um terapeuta exponencial. Você já ganhou hoje. Para mim, você já está diferente. E sabe por quê? Porque você separou um tempo do seu dia para investir em você, investir no seu conhecimento, investir na sua vida profissional. Você já merece a evolução que vai ter no fim desse evento. Lembre-se, quarta-feira temos encontro marcado às 20 horas. Você já merece a evolução que vai ter no fim desse evento. Lembre-se, quarta-feira temos um outro encontro marcado às 20 horas. Lembre-se que esse vídeo vai ficar disponível somente essa semana. Assiste 1, 2, 3 vezes, quantas vezes quiser, enquanto ele estiver disponível. E assim nós estamos chegando no final dessa nossa primeira aula, deste nosso encontro. Quero te agradecer muito pela confiança, pela resiliência de ficar até o final e tenha certeza de que quarta-feira será ainda melhor. Lembre-se de colocar o despertador 2 minutinhos antes das 20 horas. Te encontro lá e até mais.